Ah, porque brasileiro fala tudo errado. Ai, porque ninguém mais sabe conjugar os verbos, coloca tu no lugar de você e você no lugar de tu e nós no lugar de eles. Ai, porque bonito mesmo era o jeito que falava antigamente. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas falam tudo desses jeitos de internet, assim, não sei o que. Parece que nunca foram pra escola. Ai, uma das coisas que eu mais gosto de ver no canal dessa moça aí, essa tal de Isabela, é que ela fala direitinho. Ela usa a língua portuguesa direitinho, coisa que não se vê mais hoje em dia, não. Afinal de contas, será que a gente fala tão errado assim a nossa língua portuguesa? Será que não tem nadinha, mas nadinha mesmo, que tenha valor no jeito que nós tratamos a língua tão generosamente doada para nós pelos nossos colonizadores portugueses? Claro que eu tô brincando, gente. Eu sou apaixonada pela língua portuguesa e eu acho que nós tratamos muito bem o nosso idioma do nosso jeitinho todo especial. E quer saber? Não é o idioma português perfeitinho, gramaticalmente correto. Nesse nosso país chamado Brasil, não existe ninguém, por mais que tenha formação universitária, doutorado, não sei aonde, não existe ninguém que fale dentro de casa de maneira afetuosa, carinhosa, próxima com ninguém, do jeitinho que ensinaram os livros de gramática. Isso porque a língua, não só o português, mas todas as línguas, são coisas multifacetadas. Elas têm diferentes conformações em lugares e aplicações diferentes. Isso não tem nada a ver com a educação formal que as pessoas receberam. Existe o português que é falado de pijama e existe o português que é falado de terno e gravata. Existe o português que a gente escreve e o português que a gente escuta e fala, e todos eles fazem parte de uma história longa, bonita e complexa, que é descrita neste livrinho aqui, que eu venho trazer para vocês hoje, a resenha da semana, um livro de não ficção de um especialista na língua portuguesa chamado Caetano Galindo, Latim in Pó, um passeio pela formação do nosso português. Neste pequeno ensaio, que foi escrito para o público leigo, mas que traz bastante consistência e bastante pesquisa histórica, eu tive a impressão que o principal objetivo do escritor era nos livrar de mais esse complexo de vira-latas que nos ataca como brasileiros, inclusive com relação à nossa língua. Muitos brasileiros pensam que a língua portuguesa é menor e menos importante, e outros brasileiros acham que a língua portuguesa é o máximo, mas somente aquela falada em Portugal, porque a nossa aqui no Brasil totalmente errada, destruída. Eles jogam o português na lata do lixo. E essas são concepções enferrujadas, que não tem nada a ver. E no limite, elas são preconceituosas e racistas. Mas antes de explicar por quê, eu preciso dar o recado do patrocinador deste canal, que fala português desde que nasceu. Porque eu tô falando da Insider. A Insider é uma loja 100% brasileira, que surgiu aqui em São Paulo com o propósito de ser sustentável, de ser confortável, de ser linda, e hoje se tornou a maior marca de roupas essenciais da internet brasileira. Neste verão inclemente que está fazendo aqui nos trópicos, a Insider é a grande aliada para você estar sempre elegante, super confortável, não importa a situação que você esteja, pode ser passeando, pode ser dentro de casa e pode ser no trabalho. E você vai estar fresquinho, sem aquele mau cheiro, porque o tecido da Insider é tecnológico, ele não fica acumulando aquele calor, aquele cheiro horroroso, né? Você sabe do que eu tô falando, né? E se você entrar no site através do link que tá aqui embaixo na descrição, você já vai ter o meu cupom de desconto aplicado. Nem precisa anotar no final, ele vai aparecer lá no seu carrinho de compras. Se você estiver assistindo isso aqui de uma televisão, pode apontar o seu celular pro QR Code que está aparecendo aqui na tela, que é a mesma coisa. O meu cupom já vai estar aplicado. Assim, além de estar bonito, elegante, preparado para o verão, você também vai estar prestigiando uma marca brasileira. Se bem que insider, né? Pô, uma palavra em língua inglesa, como que você pode ser brasileiro quando você traz palavras estrangeiras assim? Pois saibam, meus caros, que é uma tarefa mais difícil do que parece encontrar uma palavra no nosso vocábulo, do nosso dia a dia, que tenha uma origem assim 100% portuguesa. Para começar, porque é difícil de definir o que é a língua portuguesa. Para pensar, como surgiu o português? A maioria das pessoas diz que o português é uma língua latina, então é uma língua que veio do latim. Sim, é uma resposta correta. Mas começar a contar a história da língua portuguesa começando pelo latim é abrir mão de muitos e muitos séculos de história. O português, como todo mundo sabe, é um idioma que se formou num pedacinho do continente europeu, ali no extremo ocidente da Europa, onde hoje
está um país chamado Portugal. Mas o Estado português começou a se formar lá pela Baixa Idade Média. O que havia lá antes disso? A gente sabe que aquele pedacinho da Europa é ocupado por seres humanos há milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Povos pré-históricos habitam aquela região, mas a gente sabe que tudo isso começou a mudar quando começaram a chegar na Europa ondas e mais ondas de migrantes humanos que vinham de uma região ali mais ou menos próxima de onde hoje é a Ucrânia e que se espalhou por todo o continente europeu e também mais a leste, inclusive chegando à Índia. Essas populações que vieram de um único lugar ali próximo levaram as suas línguas para lugares tão distantes como Índia, Rússia, Grécia, Península Itálica, Alemanha e até no extremo ali na Península Ibérica. Hoje a gente sabe que eles provavelmente falavam um idioma parecido, que os estudiosos chamam de proto-indo-europeu, porque eles não têm o nome verdadeiro, o nome verídico, a coisa se perdeu. Mas eles sabem que é um idioma que tinha traços em comum e que foi o idioma mãe de línguas tão distantes quanto o sânscrito, língua sagrada lá da Índia, o grego, o latim, o germânico e também a língua falada pelos habitantes ali da antiguidade da região onde ficava Portugal, a Península Ibérica. Pode parecer que tudo isso que eu tô falando ficou muito no passado e que não tem nada da língua que essa gente falava que possa ter chegado aos dias atuais. Mas a verdade é que tem sim. Se você olhar para a janela da sua casa agora e olhar para cima, você vai dizer: meu Deus, veja o céu. E céu é uma palavra proto-indo-europeia. E isso quer dizer que ela é anterior ao próprio latim. E tem um monte de palavras como essas que estão aí misturadas na nossa língua, no nosso dia a dia. Como a palavra pai, por exemplo. Aí, com o passar do tempo, com o passar dos séculos, essas populações que falavam essa tal dessa língua aí ancestral, o proto-indo-europeu, foram se dividindo e as línguas foram ficando cada vez mais diferentes, a ponto delas nem serem mais reconhecíveis, porque estamos falando de séculos e séculos, até de milênios. Uma dessas línguas que vieram do proto-indo-europeu é justamente o latim, o idioma que se fala ali naquela regiãozinha chamada Lácio, onde se fundou a cidade de Roma e que depois, com a expansão do Império Romano, passou a ser a língua geral, a língua oficial daquele império. E foi assim que o latim acabou chegando ali à região onde depois veio a surgir Portugal. Aquele pedacinho do império era uma das províncias, uma das inúmeras províncias de Roma, e é assim que oficialmente, né, a gente diz que o português é uma língua que derivou do latim porque nosso ancestral ali seria o latim. E esquecendo do fato de que quando o latim chega num lugar, ele acaba se misturando com as línguas que os povos anteriores, né, aqueles pré-históricos que viviam ali já falavam. Então, o próprio latim que chegou ali já se misturou pra caramba com as línguas que aquelas pessoas ali que estavam presentes em Portugal falavam e já se modificou completamente. Além disso, com o passar do tempo, a história de Roma, a história do latim, ela durou 1000 anos praticamente, de maneira que o latim falado em cada uma das regiões do império, eles foram tomando características cada vez mais diferentes. E lógico, eles se entendiam entre si? Sim, eles tinham uma linguagem comum, que era a linguagem burocrática, dos documentos e tal, que era uma espécie de latim gramatical standard. Tinham, mas o que se falava ali, boca a boca, o povo foi ficando cada vez mais diferente com o latim sofisticado, clássico que se falava em Roma. Mas a história flui, a história evolui. E conforme o Império Romano foi se esfarelando lentamente, chegaram novas línguas, novas influências linguísticas ali, naquele cantinho de planeta Terra que um dia se chamaria Portugal. E eu tô falando dos invasores bárbaros, povos germânicos que chegaram ali conforme o Império Romano ia se enfraquecendo. Os godos, os visigodos, eles foram trazendo influências da sua língua. É por isso, por exemplo, que a gente usa hoje em dia a palavra guerra, que tem origem germânica. E não apenas os povos germânicos bárbaros chegaram ao futuro Portugal, mas também povos que vieram do norte da África, da região do Maghreb. São aqueles povos que os portugueses gostam de chamar de mouros. E eles tiveram uma contribuição gigantesca na formação da língua portuguesa e da língua espanhola. Tanto é que tem um monte de palavras que a gente usa todo santo dia que vieram do árabe. Desde arroz, azar, algodão, normalmente palavras começadas com A, né? Porque o al é um artigo, né, no árabe. Açúcar, por exemplo, tudo veio
do árabe. É muito difícil, como eu disse, traçar o que é verdadeiramente língua portuguesa, tá? Muito bem, aí Portugal se formou como país, como reino, houve toda uma tratativa assim, política mesmo, de consolidar uma língua, de determinar o que era o português, e demorou séculos e séculos para isso acontecer, para as regras gramaticais serem definidas. Mas enfim, chegamos aí a uma língua bastante próxima do português, mas ainda muito diferente, que foi o que trouxeram os primeiros colonizadores que chegaram aqui ao Brasil lá no ano de 1500. Se você quiser ter uma noção do que era este português, basta ver a carta de Pero Vaz de Caminha, que ele escreveu para contar para o rei de Portugal que eles tinham chegado a uma terra, essa terra que futuramente ia ser o Brasil. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a notícia do achamento dessa vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Todavia tome vossa alteza minha ignorância por boa vontade, a qual bem certo creia que para a formosentar nem afear, aqui não há de pôr mais do que aquilo que vi e me pareceu. Muito bem, e aí começou a colonização portuguesa aqui no Brasil e a língua portuguesa se espalhou por aqui, certo? Não, completamente errado. Demorou muito tempo, demorou mais de 300 anos de colonização para que o português virasse realmente a língua mais falada no Brasil. Durante muito tempo, séculos, até o século XVIII mais ou menos, as línguas mais comuns faladas no Brasil eram uma espécie de híbrido de línguas tupi-guarani com algumas influências, com algumas simplificações criadas principalmente por padres jesuítas no intuito de se aproximar dos indígenas para fim de catequização. Essas línguas ficaram conhecidas como as línguas gerais. Existiam duas variantes, a que se falava mais para o sudeste, sul, né, que era a língua geral paulista, e a que se falava mais na região da Amazônia. E seria um erro dizer que elas eram exatamente iguais ao tupi-guarani, porque, como eu disse, elas eram meio que simplificações, mas com o tempo elas se transformaram na língua comum, que todo mundo usava para se entender no Brasil. Para vocês terem uma ideia, boa parte dos bandeirantes que saíram do estado, da província de São Paulo para as suas expedições Brasil afora, não falavam como língua materna o português, ainda que eles tivessem origem portuguesa, nomes portugueses, mas falavam no dia a dia como língua mais confortável a língua geral paulista, um variante do Tupi-Guarani. É por isso que até hoje em muitos lugares do interior de São Paulo, do Paraná, do Mato Grosso do Sul e outros estados, você tem o fenômeno do R retroflexo, o porta, torta, morta, porque essa era a maneira como os indígenas que falavam a língua geral paulista pronunciavam o fonema R dos ibéricos, né, dos portugueses e dos espanhóis. Essa era a maneira mais confortável para eles de falarem esse fonema, e isso sobrevive até hoje em várias regiões do Brasil por causa da influência dessa língua geral dos indígenas, né, que era muito mais falada do que o próprio português. Foi só no finalzinho do século XVIII que houve um esforço real, né, da coroa portuguesa para tentar disseminar mais o uso da língua portuguesa. Houve todo um projeto para erradicar essas línguas. A língua geral paulista foi praticamente erradicada. A língua geral lá da Amazônia ainda sobreviveu e é falada em alguns pontos. Isso quer dizer que então vieram um monte de professores de português, vieram de Portugal para ensinar a língua para nós? Na verdade não foi bem assim. Um dos principais motivos que levaram a língua portuguesa a se disseminar realmente por todo o território do Brasil e se tornar a língua comum de todos nós, infelizmente, foi um fenômeno chamado escravidão. Escravidão de africanos, principalmente, que sempre houve. Desde que começou a colonização lá no século XVI, portugueses já escravizavam pessoas que vinham da África e traziam aqui para o território brasileiro. Mas foi a partir do século XVIII, com a descoberta das minas lá na província de Minas Gerais, que começou a aumentar, assim, explodiu o número de escravizados que começaram a chegar no Brasil para trabalhar nos garimpos dessas novas minas. E foram estes escravizados africanos, provenientes de inúmeras regiões diferentes da África e falantes de inúmeros idiomas diferentes da África, que ao chegarem no Brasil
aprenderam a língua portuguesa de maneira traumática, de maneira forçada e sem muito método, foram estas pessoas que, circulando pelo território brasileiro, ajudaram a disseminar a língua portuguesa dos seus escravizadores como a língua comum mais falada do Brasil. Percebem como a influência dos africanos vai muito além daquelas listinhas de palavras de origem africana que de vez em quando aparecem na internet? Tipo cafuné, ou quitanda, ou caçula. Não são uma ou outra palavra. A própria predominância da língua portuguesa em todo o nosso território só aconteceu devido à presença de escravizados africanos no Brasil. Essa é a imensa contribuição que eles deram para a nossa língua. E a maneira como eles pronunciavam o português, a maneira como eles musicavam as frases, isso interferiu em tudo o que aconteceu na língua portuguesa aqui no Brasil a partir de então. E isso não sou eu que falo, é justamente o Caetano Galindo. E talvez seja justamente esse o motivo de existir tanto preconceito com o português falado no Brasil. Uma língua que se disseminou através da fala, da luta, do trabalho de trabalhadores forçados sem educação formal. Com certeza era por isso que os brancos do passado, os que conseguiam levar os seus filhos para estudarem em Portugal, se gabavam de falar uma língua portuguesa tão perfeita, tão erudita, tão impecável e olhassem com tanto desprezo a língua falada nas ruas, porque existia uma imensa divisão de classes e de raça envolvida neste preconceito. Ou como diz o Caetano Galindo, enquanto uma pequena elite branca historicamente manteve laços estreitos com Portugal, enviando seus filhos para se formar na Universidade de Coimbra e fazendo o possível para se manter o mais portuguesa possível em terras tropicais, o português brasileiro real foi se formando lentamente através daquelas sucessivas experiências de aprendizagem imperfeita que lhe deram feições bem diferentes. Vem disso, por exemplo, o incrível complexo de vira-latas que por séculos martelou em nossa cabeça, afirmando que não sabíamos falar a nossa própria língua direito. Uma ideia que ainda continua arraigada para muita gente, sem espaço para questionamentos. É lógico que falamos o nosso idioma perfeitamente bem, como todo e qualquer povo em contato com a sua língua nativa. O que acontece é que, ao falar ou escrever, montamos nossas frases de maneira diferente da dos portugueses. E muita gente insistiu durante tempo demais que apenas eles, na Europa, tinham o poder de definir o que era bom, justo e correto, e que qualquer desvio daquele padrão seria erro, incompetência e ignorância. Vocês estão entendendo por que vocês têm que ler esse livro urgentemente? Latim em Pó, de Caetano Galindo. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês comprarem e vocês me darem razão que é uma leitura muito legal. E se você quiser ajudar esse canal a continuar existindo, disseminando amor pela língua portuguesa, pela nossa língua brasileira, é só se tornar um apoiador. Vai lá no apoia.c/ler antes de morrer. Além de me ajudar, você recebe recompensas. Um beijo grande, gente. Até a próxima.